Olá a todos, eu sou Petros Evelyn, esta é a Academia do Comportamento. E hoje eu quero falar para vocês sobre uma das fobias que incide mais sobre as pessoas, que é o medo de falar em público. Por que será que o medo de falar em público é uma das fobias que mais estão nas pessoas, que tem mais em todos os países? Primeiro, porque a criança está na escola e as fobias geralmente começam na infância. A criança está na escola e ela é forçada a ir apresentar trabalho, às vezes os amiguinhos riem dela, ela erra, fica nervosa, dependendo da professora, a professora pode brigar com ela por causa do nervosismo. E aí na faculdade coisas semelhantes podem acontecer, ela vai apresentando, ela é forçada a apresentar, a falar em público e ela nunca gosta. Então, boa parte das pessoas tem medo de falar em público e é muito comum. Eu mesmo tinha bastante medo de falar em público. E assim, eu acho que eu não chegava a ser uma fobia. Mas quando eu estava desenvolvendo, estudando hipnose, por acaso um dia eu tive um trabalho para apresentar na faculdade. Isso faz muitos anos. E eu estava, ainda era na época da cartolina, né? Eu estava segurando a cartolina, estava lá atrás e eu me senti muito nervoso. Eu fiquei nervoso e ansioso e eu tinha muitas coisas para apresentar durante esse trabalho. Só que como eu estava lá atrás, no fundão, me colocaram lá para ficar segurando uma cartolina, aquele ambiente, aquele microambiente que eu estava na frente da sala, estava me causando mais medo de falar em público. Por quê? Porque eu estava me comportando como alguém que tinha medo de falar em público. Como é que as pessoas que têm medo de falar em público se comportam? Elas se escondem, elas ficam com os ombros escondidos assim, elas falam baixo durante a apresentação. Então, tudo isso daí são hábitos de quem tem medo de falar em público. E naquele momento eu estava apresentando esses hábitos, eu estava repetindo os comportamentos de quem tem medo. E eu estava me sentindo com medo, mesmo que eu tivesse um pouco de medo, mas não era tanto quanto eu estava sentindo. E aí eu tive uma ideia na hora, durante o trabalho. Eu pensei assim, eu vou fingir que eu não tenho medo. Eu vou agir igual uma pessoa que não tem medo de falar em público. Só que nessa época, apesar de eu estar começando a estudar hipnose, eu não tinha noção que essa é uma avançadíssima técnica de hipnose. E eu pensei lá durante o trabalho, se eu fingir, eu posso estar morrendo por dentro de vontade, de medo, de ansiedade, mas por fora eu vou fingir que eu estou calmo, que eu estou agindo como uma pessoa que não tem medo. E na hora eu pensei, quais são as características de uma pessoa que não tem medo? Ela faz piada com o público, ela vai pra frente lá, anda no meio da plateia, né? E ela apresenta com naturalidade, ela fala com naturalidade. Então eu peguei essas três coisas, piada, ir pra frente, falar com as pessoas e falar com naturalidade. Eu pensei, eu vou morrer por dentro, porque eu estou ansioso, eu estou com medo, mas eu vou me segurar e ninguém vai perceber. E aí eu fui lá, brinquei com a professora, brinquei com os alunos, andei. Só que aconteceu uma coisa diferente. Eu não fiquei ansioso por dentro. Eu fiquei relaxado, eu fiquei tranquilo. Ao agir por fora como uma pessoa que não tinha medo de falar em público, eu me senti por dentro da mesma maneira. E aí, um tempo depois, estudando hipnose, estudando principalmente programação neurolinguística, que é hipnose, eu descobri que essa é uma técnica de modelagem. A técnica de modelagem é um tipo de hipnose, é uma hipnose mais sutil, está mais para auto-hipnose, que é o quê? Você pegar comportamentos de alguém e você copiar aqueles comportamentos, você fazer por fora, você agir por fora como aquela pessoa age. Então, por exemplo, se for uma pessoa bem-sucedida profissionalmente, você age como ela, acorda no mesmo horário que ela, trabalha as mesmas horas que ela, você conversa com as pessoas como ela conversa, você se veste como ela, você pega toda aquela gama
de ações que ela tem, tudo, nos mínimos detalhes, para você ter os mesmos resultados que ela, inclusive a mesma mentalidade que ela. E é assim que funciona para quem tem medo de falar em público. Pegue as características de alguém que fala bem em público. Imagine alguém que você conhece, alguém famoso, e veja como ela fala em público, como ela conversa com as pessoas, como ela brinca com a audiência, como ela faz piada com a plateia, ela caminha tranquilamente, ela não demonstra medo, ela não fica intocada em um canto. Então, tudo isso daí, se você fizer por fora, você vai sentir por dentro, você não vai explodir por dentro, você não vai morrer de ansiedade por dentro, ao contrário. O que você faz por fora, você começa a se sentir por dentro também. E isso acontece pelo lado negativo também. Se você se encolher, se você se esconder e agir como uma pessoa com medo, você vai sentir por dentro com medo também, com muito mais medo. E um bônus, existe uma outra técnica que é a de visualização. Você quer superar o medo de falar em público? Imagine na sua mente você falando como você gostaria de falar. Isso aí acontece porque o cérebro, ele ao imaginar, ele pensa que está vivenciando a realidade. Então, quando você vai vivenciar a realidade de fato, ele vai achar que aquela vivência já ocorreu. E aí ele relaxa muito mais. E eu sempre faço as duas coisas antes de um curso que eu vou dar, antes de uma apresentação que eu vou fazer. Eu fecho os olhos, eu me visualizo fazendo a apresentação como eu quero que seja, eu falando com as pessoas, eu brincando, eu fazendo as técnicas de hipnose, tudo tranquilamente. E na hora eu penso sempre em alguém que eu admiro, algum apresentador, algum palestrante que eu acho que eu posso modelar os seus comportamentos, e aí eu repito aqueles comportamentos. E eu me sinto tranquilo, confiante e seguro para fazer qualquer apresentação. Eu quero que vocês testem aí, deixem nos comentários, curtam se você gostou desse vídeo. Muito obrigado, até o próximo e tchau!